dia, boa tarde, boa noite, meu querido aluno. Dando continuidade à abordagem sistêmica da administração, hoje vamos falar sobre a teoria matemática da administração. Você vai perguntar, mas peraí, eu vou precisar saber somar 1 mais 2, 1 mais 1, dividir, somar, multiplicar? Não, uma coisa muito mais complexa do que só isso. Mas só para você ter ideia, a teoria geral da administração, ela recebeu e continua recebendo uma contribuição muito grande da matemática. E essa contribuição, ela sempre foi feita da forma de modelos matemáticos para proporcionar soluções dos problemas empresariais. Muitas das decisões administrativas, elas são tomadas com base em soluções contidas em equações matemáticas que simulam situações reais que obedecem certas leis ou regularidades. A teoria matemática aplicada à solução dos problemas administrativos, ela ficou conhecida como pesquisa operacional, ou PO. Agora é importante lembrar que a teoria matemática, ela não se consolida como uma escola. Ela é vista, na verdade, ela é uma corrente que ela é citada por vários autores que sempre enfatizaram a questão do processo decisório e tratam essa teoria de modo lógico e racional, por meio de uma abordagem quantitativa, determinística e lógica. Ou seja, você usar lógica matemática para você tentar fazer cálculos, criação de cenários, para tentar ver a possibilidade de você atingir os seus objetivos empresariais. E essa teoria matemática nas organizações, ela busca a relação entre a manufatura, entre os serviços, entre as atividades relacionadas com a parte de produção, a parte de serviços, processos, tecnologia, a questão de cálculo de localização industrial, cálculo dos pontos dos CDs, que são os centros de distribuição, do gerenciamento da qualidade, do planejamento, tanto quanto o controle das operações. E os temas que são mais tratados pela administração das operações está relacionado à questão da fiscalização dos processos produtivos e da produtividade, especialmente quando a globalização ela impõe cada vez mais que façamos produtos a nível mundial. A concorrência ela passa a ser mundial. Você concorre com todo mundo em qualquer lugar do planeta. Quanto aos serviços, ela trata dos sistemas dentro da operacionalização de serviços. Ou seja, como é que você vai utilizar sistemas operacionais, os SIGs, Sistema de Informação Gerencial, para subsidiar a tomada de decisão dentro dos serviços. Quanto à qualidade, ela envolve o tratamento estatístico da qualidade, como vocês lembram lá atrás, quando começou a estudar os princípios da qualidade dentro dos métodos estatísticos que foi ensinado pelo Dame lá no Japão. Lá na época, quando se discutia o sistema Just-in-Time, se discutia muito antes do sistema Just-in-Time, a ida de Dame para ensinar os japoneses a controlar a qualidade através de métodos estatísticos. E aí, essa questão da melhoria contínua, a questão das certificações da ISO e de outros tipos de certificações que existem também no mercado. Tem também a relação dele com as estratégias de operações, porque ele define e alinha de maneira estratégica e é a questão da natureza estratégica da administração dentro das operações. E por último, a questão da tecnologia, que é a utilização do computador dentro da administração, dentro das operações, do processo também de ERPs, de CRMs, que são sistemas de gerenciamento grandes, robustos, que normalmente são utilizados para gerenciar toda a cadeia de informações dentro da indústria, dentro das empresas. E a teoria matemática, ela procurava, na verdade ela procura construir modelos matemáticos que sejam capazes de simular situações reais dentro da empresa. A criação desses modelos matemáticos, ele focaliza a resolução dos problemas de tomada de decisão. O modelo ele seria visto como a representação de algo ou um padrão de algo que tem que ser feito. É por meio do modelo que se faz representações da realidade. Então você cria um modelo para tentar visualizar e tentar simular possíveis soluções dentro da tomada de decisão nesse modelo matemático. E nessa teoria matemática, o modelo ele é usado como uma simulação de possíveis situações futuras e que seria capaz de avaliar a probabilidade da sua ocorrência.
E ela vai trabalhar em cima de modelos estruturados, problemas que são possíveis de ser estruturados. E um problema estruturado, ele pode ser visto como aquele que pode ser perfeitamente definido, porque essas possíveis variáveis, elas são conhecidas. E o problema estruturado, ele pode se dividir em 3 categorias. A primeira seria decisões sob certeza. Nas decisões sob certeza, as variáveis, elas seriam conhecidas e a relação entre as ações e suas consequências, ela seria determinística. Nas decisões sob risco, as variáveis, elas também seriam conhecidas e a relação entre a consequência e a ação, ela é conhecida em termos probabilísticos. Então já entra a questão da probabilidade, já entra a questão da estatística. Nas decisões sob incerteza, as variáveis, elas são conhecidas. Nas decisões sob incerteza, as variáveis, elas seriam conhecidas. Mas a probabilidade para avaliar as consequências de uma ação, elas seriam desconhecidas ou não determinadas com algum grau de certeza. E a pesquisa operacional, ela adota um método científico como estrutura para a solução dos problemas. E esses autores da teoria matemática dentro da administração, eles vieram da matemática, vieram da estatística, vieram da engenharia, da economia, e esses possuiriam uma orientação técnico-econômica mais voltada para a racionalidade e também a questão lógica. As definições da pesquisa operacional, elas variam desde a técnica matemática específica até o método científico em si. Em geral, essas definições elas incluiriam 3 aspectos básicos comuns à abordagem da pesquisa operacional voltada à tomada de decisão administrativa. De início, ela veria a visão sistêmica dos problemas a serem resolvidos. Ela faria uso do método científico na solução dos problemas, tanto quanto ela utilizaria técnicas específicas de estatística, de probabilidade e de modelos matemáticos para ajudar o tomador de decisão a resolver aquele bendito problema que o perseguiria. E essa ideia da pesquisa operacional era tornar científico, racional e lógico todo o processo decisório dentro das organizações. E a metodologia que a pesquisa operacional ela utilizava, ela iria se distribuir em 6 fases. Primeiro seria formular o problema, que seria uma análise do sistema e de seus objetivos e das possíveis alternativas de ação. O segundo seria construir um modelo matemático para representar o sistema. E esse modelo ele expressaria o sistema como um conjunto de variáveis, das quais uma, pelo menos, estaria sujeita ao controle. O terceiro seria a dedução de uma solução modelo. A solução ótima de um modelo por meio do processo analítico ou do processo numérico. O quarto seria testar o modelo e a solução, construindo um modelo que representasse a realidade de que se deveria ser capaz de prever com exatidão o efeito das mudanças no sistema e a eficiência geral do sistema. E o quinto seria o estabelecimento do controle sobre a solução. E como a gente sabe que a solução ela estaria transitando entre tentar vincular, tentar organizar, tentar identificar as possíveis variáveis que não fossem controláveis e aquelas que seriam passíveis de controles por parte do modelo matemático. E o sexto e último seria colocar a solução em funcionamento, ou seja, a implementação. E essa solução ela precisaria ser testada e transformada em uma série de processos operacionais. E as principais técnicas de pesquisa operacional que são utilizadas é a teoria dos jogos, a teoria das filas, a teoria dos grafos, a programação linear, a programação dinâmica e a análise estatística e o cálculo de probabilidade. A teoria dos jogos ela é aplicada à questão dos conflitos, que seriam conhecidos e também chamados como jogos. Esses jogos eles envolveriam a disputa de interesse entre 2 ou mais intervenientes, no qual o jogador ele poderia assumir uma variedade de ações possíveis que serão delimitadas pelas regras do jogo. O número de estratégias disponíveis ele seria finito, portanto, enumerável.
Cada estratégia ela descreve o que pode ser feito em cada situação. Conhecidas todas as estratégias possíveis dos jogadores, poderia se estimular os resultados possíveis. E essa teoria dos jogos ela é aplicável quando existe um número de participantes finito. Cada participante ele poderia dispor de um número finito de cursos possíveis de ação. Cada participante ele conheceria os cursos da ação que estariam ao seu alcance. Cada participante ele deveria conhecer os cursos da ação ao alcance do seu adversário, embora desconhecesse qual seria o curso da ação escolhido por ele. E aí é pura competitividade, onde os benefícios de um jogador seria atrelado às perdas do outro e vice-versa. E essa teoria dos jogos, ela possui algumas terminologias próprias. O primeiro seria a questão do jogador, que seria visto como cada participante do jogo que estaria envolvido. A partida ou a disputa é quando cada jogador ele escolheria um curso da ação. A estratégia ela seria a regra de decisão pela qual o jogador ele determinaria seu curso da ação. O jogador nem sempre iria conhecer a estratégia do seu adversário. A estratégia mista seria quando o jogador ele utilizasse todos os seus cursos da ação disponíveis em uma proporção fixa. A estratégia pura ela seria quando o jogador ele utilizasse apenas um curso da ação. A matriz ela seria a tabela que mostraria os resultados de todas as partidas possíveis. Os números da matriz eles representariam os valores ganhos pelo jogador. E os valores negativos eles iriam representar as perdas. Na teoria das filas, as filas elas se referem à otimização dos arranjos em condições de aglomeração e de espera e utiliza técnicas matemáticas variadas. A teoria das filas ela é uma teoria que cuida dos pontos de estrangulamento e dos tempos de espera, dos tempos de demora que seriam verificados em alguns pontos do serviço. A maior parte dos trabalhos da teoria das filas, ele situa-se em problemas de gargalos e de espera, como no caso das ligações telefônicas, quando você liga, aí o tempo estimado para a sua ligação ser atendida é de 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto, 3 horas, como às vezes a gente passa, né? Também seria analisada a questão do problema dos tráficos, das cadeias de suprimento, da logística e dos atendimentos ao cliente dentro das agências bancárias. Você senta lá, vai para uma fila, aí você pega uma fichinha, obviamente que a ficha está interligada lá com o sistema, aí você senta lá e fica guardando, aí vai mostrando lá tempo estimado de espera, ele dá mais ou menos um intervalo de tempo que você vai esperar, aquela eternidade, principalmente nos bancos que são públicos. Aí é que demora pra caramba. E aí na teoria das filas, os pontos de interesse seriam a análise do tempo de espera dos clientes, o número de clientes que estariam nas filas e a razão entre o tempo de espera e o tempo de prestação de serviço. A teoria dos grafos ela se baseia em redes e diagramas de flechas para várias finalidades. Ela oferece técnicas de planejamento e programação por redes como o CPM, o PERT e por aí vai, que são utilizadas nas atividades de construção civil e de montagem industrial. Você vê que a coisa fica mais complexa, né? O CPM ele é visto como um diagrama de flechas que identificam o caminho crítico, estabelecendo uma relação direta entre os fatores de tempo e custo, indicando o ótimo econômico de um projeto. E esse ótimo econômico ele seria alcançado por meio de uma determinada sequência das operações de um projeto que permitiria o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis em um prazo que seria otimizado dentro dessa análise. Essas redes ou diagramas de flechas eles são aplicáveis em projetos que envolvem várias operações e etapas, vários recursos, diferentes órgãos, prazos ou custos mínimos. Tudo isso ele deve ser articulado, coordenado e sincronizado. Mas a gente sabe que os cronogramas convencionais e o gráfico de Gantt, eles às vezes eles não permitem uma sincronização de todas as variáveis, ou seja, não dá para você controlar tudo. As redes ou diagramas de flechas, eles apresentam algumas vantagens. Essas vantagens, elas proporcionam uma execução no prazo mais curto ou menor custo. Elas permitiriam um interrelacionamento das etapas e o projeto, elas facilitariam uma boa distribuição dos recursos disponíveis e a sua redistribuição em caso de modificações. Elas forneceriam também alternativas para a execução do projeto e facilitariam a tomada de decisão.
E as operações críticas, elas afetariam o prazo para o término do projeto global. Por último, elas definiriam também a responsabilidade dos órgãos e das pessoas que também estariam envolvidas nesse projeto. A programação linear, ou conhecida também como PL, ela seria uma técnica matemática que permitiria analisar os recursos de produção no sentido de maximizar o lucro e minimizar o custo. Ela seria vista como uma técnica de solução de problemas que requeriam a definição dos valores ou das variáveis que estariam envolvidas na decisão para otimizar um objeto a ser alcançado dentro de um conjunto de limitações ou restrições que constituiriam a regra do jogo. E tais problemas, eles envolveriam a alocação de recursos, as relações lineares entre as variáveis da decisão, o objetivo a ser alcançado, tanto quanto as restrições que envolveriam esse processo de tomada de decisão. E na maioria das vezes, essa técnica ela focaliza os problemas de busca na melhor maneira de alocar os recursos escassos entre as atividades concorrentes. E a ideia inicial é que você pudesse programar a produção para maximizar os lucros e minimizar os ingredientes de um produto para minimizar os custos. E selecionar um portfólio excelente de investimentos e alocar pessoas de venda em territórios ou definir uma rede de transporte intermodais que fosse capaz de diminuir o custo e proporcionar uma maior rapidez. A programação dinâmica ela é aplicada em problemas que possuem várias faces interrelacionadas em que se deve adotar uma decisão adequada a cada uma das fases sem perder a vista do objeto final. Somente quando o efeito de cada decisão ele for avaliado é que poderá ser efetuada uma escolha final. A técnica ela pode ser vista, pode ser ilustrada por um meio de exemplo bem simplificado, onde a gente poderia trabalhar como exemplo aqui o problema de um motorista que deveria ir de um ponto ao outro da cidade e ainda teria que interromper essa viagem para poder ter que almoçar. E normalmente esse motorista ele poderia solucionar esse problema por fases. As etapas que eu vou ter que parar para abastecer, a etapa que eu vou parar para ter que almoçar, para ter que me alimentar. E ele, primeiramente, ele poderia, dentro do seu trajeto, selecionar vários locais intermediários no qual ele poderia parar para fazer suas refeições. Em seguida, ele poderia determinar um novo trajeto, onde esse trajeto poderia ser o trajeto ótimo de seu ponto de partida para cada local intermediário até o ponto de chegada. E esse menor tempo de distância, ele poderia ser visto como o melhor tempo de percurso, conforme o caso, onde seria determinado o melhor ponto intermediário. E aí a sua primeira decisão, ela consistiria em escolher o local da refeição. E na segunda, seria o melhor trajeto até esse local. E a ideia inicial seria que qualquer tipo de solução ela estivesse presente no intuito de procurar qual seria o menor percurso ou menor dispêndio de tempo até o ponto final. A análise estatística e o cálculo de probabilidade ele seria visto como um método estatístico que seria utilizado para obter a mesma informação com a menor quantidade de dados. Uma das aplicações mais conhecidas é o controle estatístico da qualidade na área de produção. Esses métodos estatísticos eles permitiriam produzir o máximo de informações possíveis com base nos dados que estariam disponíveis. E essa análise estatística ela forneceria meios para a escolha de amostras e suas características para serem representativas dentro do universo de dados e qual o risco que estaria associado na decisão de aceitar ou rejeitar um lote de produção em função das informações que foram fornecidas pelo exame da amostra. E a gente sabe que esse método ele começou lá atrás, ainda entre o meio e o final da Segunda Guerra Mundial, onde a gente já ouviu falar do Stuart, que foi o pai do ciclo PDCA, e do Deming, que foi o cara que massificou o conhecimento e o uso do ciclo PDCA e que foi o cara que ensinou o uso dos métodos estatísticos aos japoneses lá no Japão. E esse controle estatístico da qualidade ele teria como objetivo ele localizar os desvios, os possíveis erros, os defeitos ou as falhas no processo produtivo e comparar o desempenho com o padrão que foi estabelecido. Essa comparação ela poderia ser feita de três maneiras. Primeiro seria o controle da qualidade total, ou seja, o controle da qualidade 100%, que iria corresponder à inspeção total da qualidade. Esse controle da qualidade total ele faz parte do processo produtivo e de todos os produtos que seriam inspecionados. O controle da qualidade por amostragem.
que seria feito por lotes de amostras recolhidos para serem inspecionados. O controle amostral ele substituiria o controle total por não interferir no processo produtivo. E se a amostra ela é aprovada, todo lote ele também seria aprovado. Se a amostra é rejeitada, todo lote ele deveria ser inspecionado. O controle da qualidade aleatório ele é um controle probabilístico e ele consiste em inspecionar apenas uma certa porcentagem de produtos ou do trabalho aleatoriamente. E a vantagem do controle da qualidade total seria a questão da redução dos desperdícios, da diminuição dos ciclos de tempo e dos tempos de resultado, a melhoria da qualidade dos resultados entre os produtos e serviços. E a gente vê que uma das maiores contribuições dos autores da teoria matemática foi o aporte de indicadores de desempenho, muito utilizado inclusive a questão dos indicadores financeiros e também os não financeiros, que tinham por objetivo a quantificação dos objetivos. A ideia era medir ou avaliar o desempenho organizacional ou da parte dele, aquela parte que inicialmente foi isolada para ser avaliada dentro dos departamentos, dentro do estabelecimento dos parâmetros de controle que fossem dentro dos departamentos financeiro, contábil, a questão da análise dos negócios, a avaliação do desempenho humano, desempenho das pessoas, do desempenho de vendas de um produto. E a gente sabia que a gente se pergunta o porquê de mensurar, o porquê de medir. Porque esses indicadores de desempenho, eles são os sinais vitais de uma organização. É por meio deles que a gente consegue mostrar como ela anda, como estão os resultados, se é possível atingir aquelas ações que foram pré-determinadas. Além de permitir a questão das ações corretivas por meio dessa análise desses indicadores de desempenho. E a gente sabe que as principais vantagens de um sistema de medição ele está relacionado à questão da avaliação do desempenho e da indicação das ações corretivas necessárias para aquele período. A questão do apoio à melhoria do desempenho, de manter a convergência de propósitos e a coerência de esforços na organização por meio da integração das estratégias e das ações de medição. E a ideia seria medir os resultados, e esses resultados eles poderiam ser vistos do ponto de vista concreto, o que não foi concretizado e o resultado final que se pretenderia alcançar dentro de um determinado período, como num dia, como numa semana, como num ano. A gente sabe que quando você estabelece um parâmetro para você alcançar, ele vai ser mensurado mensalmente, ou seja, no decorrer de 30 dias. Mas é importante que você também mensure, se for uma empresa, o desempenho dia para saber se você vai conseguir alcançar ele até o final do mês. A questão do desempenho, que são a análise do comportamento ou os meios instrumentais que se pretende colocar em prática. Os fatores críticos de sucesso são os aspectos fundamentais para que a organização seja bem-sucedida em seus resultados ou em seu desempenho. E aí, ainda nessa teoria matemática, a gente tem o 6 sigma. O 6 sigma ele é uma medida de variação estatística que, quando aplicada a um processo organizacional, ele se refere à frequência em que determinada operação ou transação ela utiliza mais do que os recursos mínimos para satisfazer o cliente. O 6 sigma ele se diferencia da qualidade total em 4 áreas básicas. Primeiro, seria a questão da maior amplitude da aplicação. A maior parte do controle da qualidade total ele se aplica dentro da área de produção, tanto quanto da área de manufatura, e não ele direcionado ao projeto, à questão do controle das finanças. Já o 6 sigma ele é aplicado em toda a organização. Inclusive, na época, a Motorola ela fixava os boletins de tempo de ciclo de dados, de defeitos e metas, tanto quanto para melhoria em lugares como refeitório, como banheiro. E a ideia do 6 sigma, inicialmente, era buscar a eficácia organizacional em 3 dimensões que deveriam funcionar conjuntamente. Primeiro, seria a redução do desperdício por meio do conceito de empreendimento enxuto, o esforço de tempo futuro, redução do ciclo de tempo ou ainda a eliminação do desperdício do sistema ou eliminação do que não teria valor para o cliente, imprimindo-se uma velocidade da empresa. O segundo seria a redução dos defeitos e, por último, o envolvimento das pessoas por meio de uma chamada arquitetura humana, ou seja, as pessoas estariam alinhadas de uma maneira que iria favorecer
a continuação do trabalho, da garantia da qualidade. O Balance Scorecard ele é visto como um método de administração que é focado no equilíbrio organizacional e se baseia em 4 aspectos básicos. O primeiro seria o ponto de vista das finanças, que seria a questão de analisar o negócio do ponto de vista financeiro, que envolveria os indicadores e medidas financeiras e contábeis que iriam permitir avaliar o comportamento da organização frente aos itens como a questão da lucratividade, o retorno dos investimentos, o valor agregado ao patrimônio e outros indicadores que a organização ela adotaria como relevantes para o seu negócio. O segundo seria a questão dos clientes, para analisar o negócio sob o ponto de vista dos clientes. Isso iria incluir indicadores e medidas como a satisfação, a participação no mercado, as tendências de mercado, a retenção de cliente, a aquisição de clientes potenciais, bem como qual seria o valor agregado ao seu produto ou serviço que estaria sendo ofertado dentro do mercado. Qual era o posicionamento do mercado, qual é o nível de serviços agregados à comunidade pelo qual o negócio ele fazia parte. E o nível de serviço agregado à comunidade pelos quais, indiretamente, eles poderiam contribuir. O terceiro é os processos internos, para analisar o negócio do ponto de vista interno da organização. Ele incluiria indicadores que iriam garantir a qualidade intrínseca aos produtos e os processos, a questão da inovação, a criatividade, a capacidade de produção, o alinhamento com as demandas, a logística e a otimização dos fluxos, assim tanto quanto a qualidade das informações da comunicação interna e de todas as suas interfaces. Justamente para analisar o negócio do ponto de vista daquilo que seria básico para alcançar um futuro com sucesso. Ele consideraria as pessoas quanto às suas características, as suas competências, a sua motivação, a questão do alinhamento à estrutura organizacional em termos de investimento no futuro. Essa perspectiva ela garantiria a solidez e constituiria o valor fundamental para a organização no futuro. E a ideia do Balance Scorecard era de buscar as estratégias e as ações que estariam equilibradas em todas as áreas que afetariam o negócio da organização como um todo, e iria permitir que esses esforços eles fossem dirigidos para as áreas de maior competência, além de detectar e indicar as áreas para a eliminação das incompetências. E aí, contudo, o sistema ele passa a ser focado no comportamento e não no controle. E aí o Balance Scorecard ele cria um contexto para que as decisões relativas com as operações cotidianas elas pudessem ser alinhadas com a estratégia e a visão organizacional que iria permitir divulgar a estratégia, promover o consenso e o espírito de equipe e integrar as partes da organização e criar meios para envolver todos os programas do negócio e catalisar esforços e motivar as pessoas.